Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 57. Nossas publicações. A grande e maravilhosa obra da última mensagem angélica deve ser levada avante agora como nunca dantes. O mundo deve receber a luz da verdade por meio do ministério evangelizador da palavra em nossos livros e periódicos. Nossas publicações devem mostrar que o fim de todas as coisas está às portas. Pede-se-me que diga a nossas casas editoras: erguei o estandarte, erguei-o mais alto. Proclamai a terceira mensagem angélica, a fim de que ela seja ouvida por todo o mundo. Fazei ver que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Que a nossa literatura proclame a mensagem como um testemunho para todo o mundo. Nossos obreiros devem agora ser animados a dar a sua primeira atenção aos livros que tratem das evidências de nossa fé, livros que ensinem as doutrinas da Bíblia e preparem um povo que há de ficar em pé nos tempos probantes que estão diante de nós. Havendo levado um povo à luz da verdade, por meio do trabalho de instruções bíblicas, acompanhado de oração e mediante o emprego sábio de nossas publicações, devemos ensiná-los a tornar-se obreiros na palavra e na doutrina. Devemos animá-los a espalhar os livros que tratam de assuntos bíblicos, livros cujos ensinamentos preparem um povo para resistir à prova, tendo cingidos os lombos com a verdade e acesas as lâmpadas. Temos estado, por assim dizer, a dormir relativamente à obra que pode ser efetuada pela circulação da literatura bem preparada. Preguemos agora pelo uso sábio de periódicos e livros, com resoluta energia a palavra, a fim de que o mundo compreenda a mensagem que Cristo deu a João na ilha de Patmos. Testifique todo ser humano que professa o nome de Cristo. O fim de todas as coisas está às portas. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Ir a toda parte. Nossas publicações devem ir a toda parte, sejam elas editadas em muitas línguas. A terceira mensagem angélica deve ser proclamada por este meio e pelo professor vivo. Vós, os que credes a verdade para este tempo, despertai. É vosso dever recolher agora todos os recursos possíveis para ajudar os que compreendem a verdade e a proclamá-la. Parte do dinheiro que provém da venda de nossas publicações deve ser empregada para aumentar nossas instalações para a produção de mais literatura que abra olhos cegos e lavre o terreno baldio do coração. Há o perigo de entrar em comercialismo e tornar-se tão absorto em negócios mundanos que as verdades da palavra de Deus em sua pureza e poder não sejam praticadas na vida. O amor do negócio e do ganho está se tornando cada vez mais predominante. Meus irmãos, seja vossa alma realmente convertida. Se já houve tempo em que precisássemos compreender nossa responsabilidade, é agora esse tempo, quando a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Satanás desceu com grande poder para operar com todo o engano da injustiça para os que perecem, e tudo que pode ser abalado se-lo-á, e as coisas que não podem ser abaladas permanecerão. O Senhor virá muito logo, e estamos no limiar das cenas de calamidade. Agentes satânicos, embora invisíveis, estão a atuar para destruir vidas humanas. Mas se nossa vida se acha escondida com Cristo em Deus, veremos sua graça e salvação. Cristo virá para estabelecer seu reino na terra. Seja santificada a nossa língua e empregada para glorificá-lo. Trabalhemos agora como nunca dantes. Somos exortados a estar a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Devemos abrir caminho para a apresentação da verdade. Devemos aproveitar cada oportunidade de atrair almas para Cristo. Como um povo, devemos converter-nos de novo, e nossa vida ser santificada para declarar a verdade tal como é em Jesus. Na obra de disseminar nossas publicações, podemos, com coração afetuoso e palpitante, falar do amor de um Salvador. Deus unicamente
tem poder para perdoar pecados, e se não transmitirmos esta mensagem aos inconversos, nossa negligência poderá ser a ruína deles. Publicam-se em nossas revistas benditas verdades bíblicas, capazes de salvar almas. Muitos há que podem auxiliar no trabalho de vender essas revistas. O Senhor nos chama a todos para procurarmos salvar as almas que perecem. Satanás está operando a fim de enganar até os escolhidos, e agora é o momento de trabalharmos vigilantemente. Nossos livros e revistas têm que ser postos em evidência perante o povo. O Evangelho da Verdade presente deve ser proclamado sem demora em nossas cidades. Não despertaremos para o cumprimento de nossos deveres? Cumprindo a grande comissão. Se fizermos da vida e ensinos de Cristo nosso estudo, cada acontecimento que se desenrola fornecerá um texto para um impressivo discurso. Era assim que o Salvador pregava o Evangelho nos caminhos e valados, e ao falar ele, o pequeno grupo que o escutava volumava-se, tornando-se grande multidão. Os evangelistas de hoje devem ser coobreiros de Cristo. Tão certamente como os primeiros discípulos, têm eles a garantia: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, de 18 a 20. A obra que deve ser efetuada pelo povo de Deus acha-se declarada nas palavras inspiradas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos capítulo 1, versos 2 e 3. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Isaías 42, versos de 1 a 4. Deus convida todos os homens a estudar o mais plenamente possível os reclamos de sua lei. Sua palavra é sagrada e infinita. A causa da verdade deve prosseguir como uma lâmpada acesa. O fervoroso estudo da palavra de Deus revelará a verdade. Pecado e erro não serão mantidos, mas a lei de Deus será vindicada. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías 42, de 5 a 7. Os cristãos devem buscar sua luz na palavra de Deus, e então confessa a ir para proporcionar essa luz aos que estão em trevas.